As pessoas com deficiência, quando precisam exercer algum direito, elas precisam apresentar o diagnóstico. Elas precisam de laudos médicos que atestem a condição de deficiência. A pergunta desse vídeo é: esse laudo, esse diagnóstico, ele pode ser aquele oferecido pelo psicólogo ou só o diagnóstico médico é que vale? Pessoal, já deu tanta treta esse assunto aqui. Qual é o laudo que vale? Qual é o diagnóstico que vale? Quem é que tem a função legal de dar diagnósticos no Brasil? Bom, já que é para conversar sobre isso, vamos começar do começo. A lei do psicólogo, que é a Lei 4119, no artigo 13, 13º, parágrafo 1º, diz o seguinte: constitui função privativa do psicólogo e utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos. Aí tem um rol de objetivos e o primeiro deles é a linha A, diagnóstico psicológico. Ou seja, é um ato privativo do psicólogo dar o diagnóstico psicológico, certo? Ok. Os médicos dizem que o diagnóstico nosológico, quer dizer, o diagnóstico que revela e indica uma condição prevista no CID é do médico. Vamos lá na lei do médico? Ok, eu vou fazer também algumas explicações e dizer o histórico das brigas entre médicos e psicólogos acerca desse assunto. Olha só, no artigo 4 da Lei 12.842, que é a lei do ato médico, diz o seguinte: são atividades privativas do médico. Inciso 1, está lá escrito vetado. Esse inciso 1 falava diagnóstico nosológico. Ele foi vetado pela presidente à altura, que era Dilma Rousseff, mas no rol que sucede esse inciso 1º, onde estão várias funções e atos que são específicos e privativos do médico, existe um conjunto de mais 2 incisos que complementam o primeiro inciso que foi vetado. Então, ficou nessa parte, quanto ao diagnóstico, ou a prerrogativa exclusiva do médico ou não de dar o diagnóstico, ficou uma coisa como uma mula sem cabeça, porque vetou o inciso principal sobre essa questão do diagnóstico e manteve um inciso e um parágrafo. É o inciso 10, que diz que é prerrogativa exclusiva do médico a determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico. Então é assim, é tipo, o médico é que sabe prever, né, o que vai acontecer, como vai ser o tratamento, como o paciente vai reagir diante do diagnóstico nosológico, que deveria ser prerrogativa exclusiva do médico e que acabou não sendo, pelo menos não claramente, por conta do veto ao inciso 1º que tratava disso. E o parágrafo 1º explica o que é o diagnóstico nosológico. A lei dá uma interpretação autêntica e conceitua. Diagnóstico nosológico é a determinação da doença, aí entenda, doença, transtorno, condição, que acomete o ser humano, aqui definida como interrupção, cessação ou distúrbio da função do corpo, sistema ou órgão caracterizado por no mínimo 2 dos seguintes critérios, que eu não vou ler aqui, que isso aqui só interessa para médico, ok? Então, assim, decidir se a pessoa está doente, qual que é a doença, ou o transtorno, ou a condição, seria prerrogativa exclusiva dos médicos, segundo a interpretação mais aceita pelos juristas brasileiros e também pelos tribunais. Por quê? Se aqui não está muito claro, porque foi vetado o artigo que pretendia tornar exclusivo do médico o diagnóstico nosológico, e foi vetado, eu entendo que com certa razão, porque, com muita razão. Porque, por exemplo, uma pessoa que é nutricionista, ela não pode dizer que uma pessoa está com anemia? Anemia é uma condição, é um diagnóstico nosológico que ela está dando quando ela diz que você está com anemia. Não é verdade? O dentista, você está com abscesso, é um diagnóstico. Um psicólogo, quando diz você tem transtorno do espectro do autismo, é um diagnóstico. Mas, veja, eu não faço isso aqui para fazer confronto de psicólogo, inclusive,
eu entendo quando a pessoa quer saber se ela tem o transtorno do espectro autista, porque tem gente que desconfia que pode ter, que já ouviu alguém dizendo que ele pode ter, gente adulta, sabe? Gente que tem filho com TEA, aí fala, será que eu tenho também isso aí? Eu recomendo para todo mundo que procure primeiro o psicólogo. E a primeira coisa a ser feita é a avaliação neuropsicológica, que é muito completa, envolve muitos testes, e se a pessoa for autista, vai aparecer, que são testes que têm evidência científica, que descobre as coisas, sabe? E quando você faz a avaliação neuropsicológica e depois você leva no médico, o médico vai ter mais segurança para te dar um diagnóstico. Porque pensa, você vai pela primeira vez no médico, no psiquiatra ou no neurologista e pergunta, doutor, eu sou autista? Ele não vai poder dizer assim de supetão, com uma consulta só que você é autista. Ele vai ter que te ver várias vezes, ele vai ter que perquirir isso. Agora, se você levar a avaliação neuropsicológica com os resultados todos lá, costuma ter 20, 30 páginas, é claro que vai ficar mais fácil para ele poder te dar o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Agora, vamos lá. O psicólogo pode dar diagnóstico psicológico? Pode, está na lei deles. O médico pode dar o diagnóstico nosológico e pretende que seja exclusivo. Mas e na prática, na hora que você vai pedir um direito que é baseado na condição de deficiência? O que é que vale? Vou te dar alguns exemplos aqui, tá, gente? É só para dizer como funciona na prática, tá? A lei que trata de aposentadoria da pessoa com deficiência, que é a LCP 142 de 2013, ela diz no seu artigo 4º o seguinte, lá ela fala qual deficiente tem direito de se aposentar, quantos anos ele tem que trabalhar, qual o tempo mínimo de contribuição que ele tem que ter. E diz assim no artigo 4º, a avaliação da deficiência será médica e funcional nos termos do regulamento. Você entendeu que aqui não adianta você chegar com um laudo psicológico, um diagnóstico psicológico? A lei está dizendo que a avaliação será médica e funcional. Ok, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ou Lei 13.146 de 2015, ela diz que a avaliação da deficiência será biopsicossocial por equipe multidisciplinar e etc e tal. Todavia, no parágrafo 1º do artigo 2º da LBI diz o seguinte, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará, aí diz, os impedimentos nas funções, tá vendo? É funcional, os fatores socioambientais, a limitação do desempenho de atividades, a restrição e tal. E aí, depois vem o parágrafo 3º e diz o seguinte, o exame médico-pericial, componente da avaliação biopsicossocial da deficiência, de que trata o parágrafo 1º desse artigo, poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental, conforme situações e requisitos definidos em regulamento. Ou seja, não existe avaliação biopsicossocial sem perícia médica. É isso que esse artigo quer dizer. Não existe avaliação biopsicossocial sem perícia médica. Ah, é multidisciplinar? Pode ter psicólogo, pode ter fisioterapeuta, pode ter fonoaudiólogo, mas tem que ter médico. E tem que ter uma perícia médica especificamente, porque é isso que diz o parágrafo 3º do artigo 2º, que vai ter um exame médico-pericial, que é uma perícia, que é componente da avaliação biopsicossocial. Então tem que ter um médico que vai produzir um documento que é o mais importante da avaliação biopsicossocial. Você está entendendo que a cultura legal do Brasil é dar valor, é reconhecer documentos médicos, clínicos, e não de outros profissionais? Se você me perguntar se deveriam reconhecer o laudo psicológico, o diagnóstico psicológico para efeito de exercer direitos, eu sou completamente a favor. Se você me perguntar se o nutricionista pode dar diagnóstico de anemia, pode, claro. E para encerrar, gente, eu queria dizer outra coisa aqui. Eu estou citando aqui artigos de lei e atos normativos, o que é que eles exigem, exemplificativamente. Eu não estou esgotando o assunto não, tá? É exemplificativamente. Tem muitas leis estaduais, municipais e federais que exigem documentos médicos
para que as pessoas possam exercer direitos que decorrem da situação de saúde delas. Para pegar um último exemplo para esse vídeo, tem um decreto recente do governador Tarcísio, governador de São Paulo, que é o decreto 69045 de novembro do ano passado, que regulamenta as adaptações especiais para pessoas com deficiência, para pessoas com autismo, esse aqui é específico para o autismo, no estado de São Paulo, no serviço público, na administração direta e indireta do estado de São Paulo. Esse decreto do governador do estado de São Paulo, ele tem no seu rol de exigência para a pessoa conseguir redução de jornada, servidores autistas que tenham necessidade de uma jornada mais adaptada, para ele conseguir reduzir a jornada dele, ou para ele conseguir um trabalho em home office, ele, por causa da condição de autismo, ele precisa apresentar documentos médicos, como você pode ver aqui na tela. Entende? Então a conclusão é a seguinte: com a cultura do Brasil, a cultura legislativa, a cultura judicial brasileira, por enquanto, é arriscado você tentar exercer um direito que decorre da condição de deficiente utilizando apenas o laudo psicológico ou apenas a avaliação neuropsicológica. No Brasil, tudo precisa ser atestado por médico. É condição de saúde, tem que ter um médico que ateste. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like, que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Contatos profissionais na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.